Vamos aprender juntos, porque eu estou, desde ontem, com este assunto sobre dinheiro, que foi um assunto, digamos que durante toda a minha vida, foi um assunto bastante desafiador na minha história. Porque eu tive que enfrentar vários processos kármicos com o dinheiro. Sim. A nossa harmonização passa pela etapa de vencer esses processos kármicos. O primeiro entendimento que eu acho que seria interessante a gente ter é, primeiro, entendermos o aspecto do dinheiro. Se o dinheiro é negativo ou se ele é positivo. O que vocês acham? Alguns dizem que o dinheiro é neutro, outros dizem que o dinheiro é negativo, outros demonizam o dinheiro, enquanto outros colocam o dinheiro num patamar de grandeza que transcende a essência. Pois bem, hoje nós fomos instruídos a entender que o dinheiro, ele é sim muito negativo. O dinheiro foi uma criação dessa consciência tridimensional para separar os seres. O aspecto financeiro, ele é muito pior do que a gente pode imaginar, porque ele criou uma consciência material. E segundo as hierarquias espirituais, em patamares de elevação, o conceito do dinheiro não existe, porque existe cooperação. O dinheiro, ele ainda é um aspecto da dualidade, ele ainda traz uma negatividade no seu conceito, porque ele separa, ele segrega. Contudo, aí você pode se perguntar, e agora como é que a gente faz? Vamos virar um ermitão, morar lá no monte, ficar lá em cima, respirando e sofrendo. Não, a gente está aqui nessa dimensão e a gente está aqui exatamente para fazer com que esse aspecto que é negativo, porque ele cria a separação e segrega de alguma forma, principalmente não é exatamente a moeda que nós estamos falando do conceito, estamos falando também da consciência que ele cria, que é uma consciência material. E onde existe a consciência material, o espiritual, ele acaba que ele não consegue integrar. Eu estava ouvindo uma palestra do Trigueirinho hoje falando sobre isso. Quem quer aprender, escute, Trigueirinho. Quem quer aprender? Quem está com muita vontade de aprender, escuta aquela criatura, aquela consciência elevadíssima. E ele estava dizendo que as hierarquias, né, que as estruturas espirituais mais elevadas que nos ensinam aqui nesse lugar que nós estamos, eles estavam dizendo que o único jeito de você tornar o dinheiro positivo é limpando o dinheiro com o seu uso, com a forma que você usa o dinheiro, com o que você faz do dinheiro, a forma que você trata o dinheiro. O dinheiro, ele não deve ficar muito tempo na sua mão para ele não criar essas estruturas negativas. Ele deve estar sempre num fluxo contínuo de fazer o bem, de proporcionar coisas positivas. Podem ser prazeres, não exatamente esses prazeres como a gente conhece, mas
Chega um determinado momento, principalmente quando você já harmonizou o karma. Essa é uma outra etapa. Você precisa, e você está falando com alguém aqui que harmonizou o karma. Você precisa entender se o processo que você vive é kármico. Se está repetindo e perdurando, é karma. E o único jeito que você tem de harmonizar o karma é se rendendo. Enquanto você se sente uma injustiçada, você não vence o karma e não harmoniza o karma na sua vida. Ele vai continuar mandando a mensagem para você, mandando a mensagem para você. Enquanto você se rebela, enquanto você se revolta, enquanto você questiona, enquanto você fica achando que você é uma grande injustiçada da existência, você não transcende a essa etapa. Tem um jeito de acelerar, Cláudia? Tem. Fazendo bem. Usando, às vezes, o pouco que você tem. E hoje eu vou pedir licença para contar uma história de uma chaminha. Hoje. Eu não vou citar o nome dela para não constrangê-la. Mas quando nós fizemos que aquele movimento que foi feito ali, foi um movimento de harmonização. Não foi um movimento financeiro, foi um movimento energético de harmonizar, porque a gente precisa ter essas estruturas e os amados amigos espirituais já vinham me falando sobre isso, me falando que muitas vezes eu tenho, né, um coração que por mim eu deixava todo mundo fazer tudo de graça e eu, né, o meu conceito por ter passado tantas privações ao longo da minha vida, imensas, intensas e profundas e longas, eu sempre acho que eu tenho que abrir tudo. E eles falaram, você não ajuda. Assim. Isso não é ajuda. Ajuda é você permitir que o outro vá também vencendo as suas etapas. E quando você sente de ajudar, sim, eu sinto muitas vezes e faço isso muito. A maior patrocinadora de todos os nossos trabalhos somos nós mesmos. Porque em todos os nossos trabalhos tem pessoas que não têm condição de pagar e vêm. E hoje, quando a gente pediu lá alguém que sentisse de ajudar a patrocinar as pessoas que ainda estavam com essa dívida, digamos assim, eu sei que isso, né, causa um desalinhamento na vida da pessoa e para nós também, o trabalho fica com algo ali que não é legal. E uma chaminha falou assim, olha, eu gostaria de contribuir, eu estou com R$ 88 na minha conta, mas eu gostaria de contribuir. A gente não aceitou a contribuição dela, não é nem por causa do valor, não, porque eu daria, porque eu já fiz isso várias e várias e várias vezes, centenas, eu diria, de vezes, de ajudar quando eu tenho pouco, porque faz diferença isso. Se você fica esperando você ter para você ajudar, você não entendeu ainda como que você acelera o seu processo de harmonização se você vive um karma financeiro. Se você vive um karma com dinheiro, se a coisa não rende, não flui, não sai do lugar, está sempre repetindo as mesmas coisas, as histórias se repetem, chega no final, está faltando, está sempre aos pedacinhos, você está vivendo a lei de causa e efeito. Provavelmente você fez um mau uso do dinheiro em outras situações e você está vindo para cá para equalizar isso. E a harmonização, o alinhamento das chamas gêmeas, eles passam também por esse viés. Nós estamos aqui para harmonizar tudo, E esse é um aspecto. Quando você consegue chegar na harmonização, e o interessante é que o Teguerini falava assim, né, uma pessoa perguntou para ele assim, como é que eu faço para ganhar muito dinheiro? Era a pergunta, né? E ele falou, nossa, se a pessoa souber o karma que o dinheiro traz, ela ia querer só ficar harmonizada, se harmonizar com o dinheiro.
É claro que o dinheiro, ele é utilizado aqui também. A gente precisa do dinheiro porque é o que movimenta aqui o local que nós estamos agora. É importante. Mas muito mais do que ter o dinheiro, é você viver no fluxo que o dinheiro bem usado te coloca. Quando esse dinheiro, ele é usado para abençoar. Ele é usado como um canal da luz para frutificar. E a gente vai vivendo e tentando criar hoje uma estrutura de missão mesmo, onde a gente vai funcionando mesmo como um modelo para que vocês entendam todos esses aspectos. A gente tem aqui vários tipos de consciência, vários níveis de consciência. E é muito, muito importante a gente entender. E hoje eu levei um choque de nível de consciência. Perguntaram para ele assim também, pro Trigueirinho, se alguém me rouba, eu tenho que colocar essa pessoa na justiça? Aí ele respondeu assim, depende do seu nível de consciência. Se o seu nível de consciência foi o nível do São Francisco de Assis, por exemplo, São Francisco de Assis estava passando numa estrada, aí se aproximaram dele alguns salteadores para roubar. Aí quando ele estava chegando perto, não rouba não, vocês vão adquirir karma, isso não é bom, toma aqui, tô dando para vocês, não rouba não. Níveis de consciência. Níveis de consciência. Jesus, o grande profeta do amor, mais do que um profeta. E vós, quem dizeis que eu sou? Uns dizem que é profeta, outros falavam, discorriam tanta coisa sobre ele. Ele não respondia, ele só respondia, e vós, quem dizeis que eu sou? E os apóstolos lá, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou assim, quando alguém bater na tua face, você dá outra. E essa semana é interessante que eu fiquei refletindo muito sobre esse texto, sobre essa instrução cristã, porque a gente vive num mundo onde você tem que responder, onde você tem que fazer justiça, até no próprio conceito das igrejas existe lados. E quando Jesus fala isso, é claro que aqui não é um convite para o autoflagelo, para você se permitir ser agredido, mas é uma forma de paralisar a guerra. Se você oferece a outra face, você neutraliza o negativo. Aí ele falou, dependendo do seu nível de consciência, você vai simplesmente entregar qualquer coisa que te faça para a justiça divina. Esse mundo da terceira dimensão que chegou até aqui, o caos completo, onde as crianças continuam sendo violentadas, onde a cada vez mais os masculinos, na sua toxicidade, matam as suas mulheres, as suas companheiras, onde existe uma efervescência nos relacionamentos que não permite que eles se harmonizem. A consciência crística é um marco neste lugar onde se instaurou as guerras. E para que a gente freie isso, a gente precisa elevar a nossa consciência, a nossa visão sobre todas essas narrativas. E talvez você tenha alguma coisa na sua vida que esteja em guerra, em litígio. E talvez seja a hora de você soltar isso. Talvez a situação que você viveu, que te colocou nesse lugar,
é o karma que você precisa transcender. E você só transcende com uma atitude positiva. Então, toda a situação kármica que a gente vive com o dinheiro, e eu, de fato, confesso a vocês que depois que eu tomei consciência disso, que eu tomei consciência... Só um minutinho, deixa eu pegar meu cachorrinho aqui, que ele tá ficando nervoso. Depois que eu tomei consciência disso, eu comecei a nunca mais reclamar de nada que eu vivia e entender que aquele processo era um passaporte para eu me livrar definitivamente de tudo aquilo que estava me limitando. E hoje eles nos falaram que nós vamos dar um salto nessa consciência. Já demos aqui com toda essa explanação, com todo essa força que a consciência crística, que o amor divino nos traz. E muito mais do que isso, nós vamos receber uma estrutura energética hoje que vai nos acender por dentro. É como se coisas que a gente não tivesse conseguindo enxergar no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas, na nossa própria postura com relação ao dinheiro, ou com relação às estruturas que a gente vive, a gente vai como se receber uma força motriz, uma força do amor, que vai nos fazer entender e integrar toda a luz que vai ser direcionada a nós.